Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A notícia que tomou conta dos corredores do futebol brasileiro nesta semana tem nome, peso e muita polêmica: a devolução de pontos ao Vitória, decisão que caiu como um verdadeiro milagre para a torcida rubro-negra. O clube, que vinha sofrendo com a dura realidade da Série B, se via praticamente fora da disputa pelo acesso, com as chances matemáticas cada vez mais remotas e um clima de frustração dominando os bastidores. Porém, em um movimento inesperado, a CBF decidiu rever a punição aplicada anteriormente e devolveu os pontos que haviam sido retirados, reacendendo a chama da esperança no Barradão. E quando a notícia começou a circular, não faltaram reações: torcedores em euforia, rivais indignados e jornalistas correndo para tentar entender o que estava por trás dessa reviravolta. Afinal, não é todo dia que um time praticamente descartado ganha uma segunda chance de ouro, quase como se fosse uma ressurreição em plena reta final do campeonato. Para a torcida, pouco importa se foi lobby, pressão política ou revisão justa de um processo, o que vale é que o Vitória voltou para o jogo, e com força. Agora, o que parecia impossível já começa a ser tratado como destino traçado pelos deuses do futebol. No meio desse turbilhão de comentários, o que mais chama atenção é a maneira como a decisão foi comunicada. Diferente de outras ocasiões em que a CBF age com frieza e formalidade, dessa vez o tom da nota oficial deixou a entender que havia, sim, uma preocupação com a lisura do campeonato, quase como se fosse uma meia-culpa diante de uma punição considerada pesada demais. Para o Vitória, isso soa como justiça tardia, mas justiça ainda assim. Os bastidores, entretanto, sugerem que houve intensa pressão política de dirigentes influentes, gente que não queria ver um gigante nordestino ser tratado de forma desigual dentro das quatro linhas e fora delas. Os torcedores, que já estavam começando a perder a fé, agora enxergam um novo horizonte e tratam a decisão como sinal divino. Afinal, quantos clubes têm a oportunidade de renascer no meio de uma temporada praticamente condenada? A sensação é de que o campeonato ganhou um tempero extra, porque cada ponto recuperado não é apenas matemático, é psicológico, é moral, é combustível para empurrar o time e transformar o impossível em realidade. É aquele tipo de reviravolta que alimenta teorias de conspiração e, ao mesmo tempo, dá combustível para um sonho. No Barradão, o clima mudou completamente. Antes, o ambiente era de tensão, com desconfiança entre jogadores, diretoria e torcida. Agora, é festa e motivação redobrada. Nos treinos, já se percebe atletas mais leves, sorrisos mais frequentes e uma energia que parecia ter desaparecido nos últimos meses. O técnico, que vinha sendo pressionado, respira aliviado, porque agora tem um argumento concreto para resgatar o elenco e convencer os jogadores de que ainda há muito em jogo. Para a torcida, a devolução dos pontos é um presente que chega no momento certo, capaz de transformar desânimo em esperança. As arquibancadas já começam a se mobilizar, os ingressos para o próximo jogo estão esgotando rapidamente e as organizadas prometem uma verdadeira festa para empurrar o time rumo à recuperação. É impressionante como uma decisão administrativa pode mudar o clima esportivo de um clube inteiro, e nesse caso, é como se o Vitória tivesse sido chamado de volta para dançar quando já estava se retirando da festa. Isso mostra que, no futebol, o emocional tem tanto peso quanto os números da tabela, e agora o Vitória tem ambos ao seu favor, pontos devolvidos e uma torcida reacendida. A repercussão fora da Bahia também foi intensa. Rivais diretos na tabela não esconderam a insatisfação, acusando a CBF de favorecer o Vitória e manchar a credibilidade do campeonato. Alguns dirigentes chegaram a insinuar que o futebol brasileiro vive uma espécie de regulamento invisível, onde decisões são adaptadas conforme interesses momentâneos. Mas, do outro lado, há quem defenda a medida, afirmando que a punição inicial havia sido desproporcional e que o clube baiano não poderia ser penalizado de forma tão severa sem margem clara de defesa. É esse choque de narrativas que torna o episódio ainda mais quente e cheio de camadas. Enquanto uns enxergam manobra política, outros veem reparação histórica.
A verdade é que a devolução dos pontos mexe não só com a matemática, mas também com o psicológico de toda a Série B, porque reabre disputas que pareciam encerradas e coloca lenha na fogueira de um campeonato já cheio de emoções. E nesse cenário de especulações e teorias, o Vitória aparece como protagonista de um capítulo digno de novela esportiva, onde a cada semana a trama muda e ninguém sabe ao certo como será o desfecho. Na imprensa esportiva, o assunto domina os programas de debate. Há quem trate o caso como um divisor de águas para o futebol nacional, um alerta para que as entidades sejam mais criteriosas e transparentes. Outros, porém, aproveitam o momento para questionar a real força política dos clubes do Nordeste, levantando a possibilidade de que a devolução dos pontos seja fruto de uma movimentação articulada e silenciosa, capaz de pressionar os bastidores até que a decisão fosse revertida. Enquanto isso, jornalistas baianos celebram o feito como se fosse uma vitória dentro de campo, porque sabem que a simples chance de acesso reacendida já é motivo para mexer com a autoestima de uma torcida apaixonada. É curioso perceber como, em poucos dias, a narrativa mudou completamente, de derrotismo para otimismo, de crise para oportunidade. Esse é o tipo de virada que faz o futebol brasileiro ser tão fascinante, porque mistura esporte, política, emoção e até mesmo fé em um caldeirão de sentimentos que ninguém consegue prever. O Vitória, antes desacreditado, agora é tratado como protagonista inesperado na reta final da Série B. E não podemos esquecer do papel da torcida, que é sempre a alma desse tipo de história. Os rubro-negros já estão lotando as redes sociais com mensagens de fé, campanhas motivacionais e até comparações com outros episódios históricos em que clubes ressurgiram contra todas as probabilidades. Há vídeos circulando com montagens épicas, narrações emocionadas e até mesmo referências religiosas, chamando o episódio de milagre no Barradão. Para muitos, não se trata apenas de futebol, mas de uma vitória da persistência, da resistência nordestina diante das dificuldades impostas por um sistema que nem sempre olha para todos de forma igual. Essa devolução de pontos é tratada como símbolo de luta e perseverança, algo que vai muito além da tabela. No fundo, a torcida do Vitória sabe que o caminho ainda é árduo, que dependerá de vitórias dentro de campo para transformar essa segunda chance em acesso real. Mas, pelo menos agora, há um motivo concreto para sonhar. E no futebol, sonhar já é metade do caminho para conquistar o impossível. Nos bastidores do Barradão, muita gente garante que a devolução dos pontos não foi apenas uma questão técnica ou de interpretação de regulamento, mas sim resultado direto de um intenso trabalho de bastidores que envolveu dirigentes, advogados renomados e até figuras políticas de peso que não aceitaram ver o Vitória ser empurrado para uma condição quase irreversível no campeonato. Essa versão ganha força porque, em um país onde futebol e política caminham lado a lado, raramente uma decisão de tamanha repercussão acontece sem interferências externas. Ainda assim, a torcida prefere acreditar que tudo não passou de uma reparação justa e necessária, uma vitória contra a injustiça. O curioso é como essa narrativa ganhou força rapidamente nas ruas e nas arquibancadas, com rubro-negros tratando o episódio como uma espécie de redenção. É como se o clube tivesse atravessado o deserto e finalmente encontrado um oásis quando já não havia mais esperança. O fato é que, real ou não, lobby ou justiça, a devolução trouxe vida nova ao Vitória, e ninguém pode negar que o time agora aparece como candidato inesperado a uma vaga no G4. A temporada, que parecia encerrada, renasce diante dos olhos incrédulos de torcedores e rivais. A reação dos jogadores foi imediata e quase palpável. Dentro do vestiário, relatos apontam que alguns atletas chegaram às lágrimas ao saber da notícia, porque para muitos a sensação era de impotência diante de um campeonato em que tudo parecia já perdido. A devolução dos pontos não apenas reacendeu o sonho coletivo, como também reacendeu o orgulho de vestir a camisa rubro-negra em um momento de adversidade. O capitão do time teria feito um discurso emocionado, lembrando que aquela era uma segunda chance que o destino havia colocado em suas mãos e que não poderia ser desperdiçada. O clima, que antes era pesado e silencioso, agora é de cantoria, vibração e comprometimento renovado. Há até quem diga que alguns jogadores que estavam sendo questionados pela torcida ganharam moral novamente, porque a nova perspectiva trouxe confiança até para aqueles que vinham mal. E em um campeonato tão equilibrado como a Série B, a parte psicológica é muitas vezes decisiva.
O Vitória sabe que terá de provar dentro de campo que merece o presente recebido, mas também sabe que o simples fato de estar novamente na briga já é, por si só, uma motivação inestimável. Mas, claro, não faltam críticas. Rivais já começaram a levantar suspeitas sobre a lisura da competição, insinuando que a devolução dos pontos ao Vitória pode abrir precedente perigoso para outros clubes em situações semelhantes. Alguns dirigentes de adversários diretos se mostraram indignados em entrevistas, classificando a decisão como um milagre administrativo que fere a igualdade entre os competidores. Outros foram além, sugerindo que a CBF age de forma seletiva, favorecendo quem tem mais força política nos bastidores. Essa insatisfação promete aumentar, porque em uma Série B tão disputada, qualquer ponto pode ser determinante para definir quem sobe e quem fica pelo caminho. A polêmica, portanto, está longe de terminar. Cada rodada a partir de agora será disputada não apenas dentro de campo, mas também nos microfones e nas coletivas, com acusações, insinuações e debates acalorados. Para o Vitória, essa tempestade de críticas pouco importa no momento, porque o foco é em se manter vivo na briga. No entanto, o peso das reclamações rivais pode se transformar em combustível para ainda mais pressão, seja contra a CBF, seja contra os próprios árbitros nas próximas partidas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, a torcida rubro-negra já começa a sonhar alto. Não basta apenas falar em permanência ou em terminar a temporada de cabeça erguida, agora o assunto é acesso, é Série A, é resgate do protagonismo nacional. Vídeos virais mostram torcedores afirmando que esse milagre não veio à toa, que o destino reservou algo maior para o Vitória. Nas arquibancadas, os cânticos já falam em subir, em desafiar os rivais e em mostrar que a Bahia tem vez no futebol brasileiro. Essa confiança, que poderia ser considerada exagerada em outro momento, agora ganha corpo porque os números voltaram a permitir o sonho. O que era impossível se tornou improvável, e o improvável virou possível. É como se a esperança tivesse ressurgido das cinzas, e em um clube de massa, isso muda absolutamente tudo. As ruas de Salvador já respiram futebol de maneira diferente, e até quem havia se afastado do time por causa das frustrações volta a se aproximar. A devolução dos pontos mexeu com a autoestima do torcedor, e esse fator pode ser tão determinante quanto qualquer reforço de meio de temporada. É importante destacar também o papel da imprensa local, que abraçou a narrativa do milagre com todas as forças. Programas esportivos da Bahia abriram espaço para entrevistas emocionadas, análises apaixonadas e até comparações com feitos históricos do clube, como conquistas e viradas épicas que marcaram o passado. Esse envolvimento midiático ajuda a criar uma atmosfera de otimismo coletivo, onde cada notícia vira combustível para manter a chama acesa. Ao mesmo tempo, jornais e canais de fora do estado assumem um tom mais crítico, questionando a seriedade do processo que levou à devolução dos pontos. Esse contraste entre apoio local e ceticismo nacional cria uma dualidade interessante, porque reforça a sensação de que o Vitória está contra tudo e contra todos, lutando não apenas por vitórias em campo, mas também por respeito fora dele. Essa narrativa de resistência agrada ao torcedor, que gosta de se ver como parte de uma luta maior. No fundo, isso alimenta ainda mais o orgulho de ser rubro-negro, transformando o momento em algo que vai além de simples estatísticas. E, por fim, há o elemento místico que sempre permeia o futebol brasileiro. Muitos torcedores tratam essa devolução de pontos como obra do destino, quase um milagre divino que chega para provar que nada acontece por acaso. É comum ouvir comparações com histórias de superação de outros clubes, ou até com momentos em que a fé foi o motor para conquistas improváveis. Em Salvador, igrejas receberam torcedores em agradecimento, promessas começaram a ser feitas, e até jogadores falaram em entrevistas sobre forças maiores que estariam guiando o time. Essa mistura de futebol e religiosidade, típica da cultura brasileira, reforça ainda mais a aura épica do episódio. O Vitória, que estava esquecido, agora é lembrado como o protagonista de uma narrativa digna de novela, em que a esperança ressurge quando ninguém mais acreditava. Se o acesso vai ou não se concretizar, ninguém sabe.
Mas o que se sabe é que a temporada do Vitória já está marcada para sempre por esse episódio, e que a palavra milagre dificilmente sairá da boca dos torcedores quando lembrarem desse ano tão improvável quanto apaixonante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.